Paz do Senhor, mais um culto online ou mais uma palavra pastoral, embora seja bastante reduzido o tempo que nós nos reunimos aqui para gravar. E hoje nós estamos contando com a presença da nossa irmã cantora Jennifer, que vai estar adorando ao Senhor, e o Bispo Márcio, que vai estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Já quero estar agradecendo, Bispo, por ter atendido o nosso convite. Cantora Jennifer, Deus abençoe, muito obrigado. Mais uma vez agradecer nosso irmão diácono Edmar, que tem feito o trabalho de gravação, da técnica de som, de áudio, vídeo, tem feito todo o trabalho de edição de vídeo. Quero que Deus possa abençoar o nosso irmão de forma especial, né? Deus possa recompensar a sua vida de maneira poderosa. Quero estar lendo um texto em Isaías, capítulo 12, livro do profeta Isaías, capítulo 12, e os 6 versículos que diz assim: E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Que nós possamos cantar e exultar no Senhor, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, Ele é a nossa salvação. Embora vivemos dias difíceis, dias de sofrimento, dias de angústias, dias de incertezas, mas o nosso Deus é quem nos salva, o nosso Deus é quem cuida e zela das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua casa de forma especial. Que o Senhor possa trabalhar de uma forma gloriosa no meio da tua família, consolando, animando, trazendo esperança para os nossos lares. Aonde este louvor, aonde este culto chegar, em cada lar, em cada família, que o Senhor Jesus entre transformando e trazendo vida, trazendo esperança, trazendo um consolo para cada família. E a minha oração neste momento é que o Espírito Santo do Senhor console a cada lar que de alguma forma está abatido, seja por causa da perda do trabalho, da perda do emprego, seja por causa da perda de um parente, de um amigo que infelizmente possa ter perdido a vida por conta desta pandemia. Que o Senhor Jesus possa entrar em seu lar, habitar e fazer morada em sua vida, consolar e restaurar de alguma forma aquilo que se perdeu. Embora sabemos que vidas não são restauradas, as vidas que se perdem não são restauradas, mas o Senhor possa consolar e ajudar a sua vida em nome de Jesus. Esta é a minha oração para cada família neste país, neste Brasil, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Neste momento nós já vamos estar adorando ao Senhor com a nossa irmã cantora Jennifer, que vai estar adorando a Deus com um louvor. Depois nós já vamos estar passando para a mensagem e no final ela vai estar louvando a Deus mais uma vez em nome de Jesus. Nossa irmã Jennifer já está com a oportunidade em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei muito feliz e honrada pelo convite que me foi feito de estarmos aqui gravando esse vídeo para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Mesmo nós não podendo estar juntos fisicamente, que neste momento nós possamos nos unir no reino espiritual e adorarmos ao Senhor Jesus, amém? Então que você fique com este louvor para o elevo espiritual do seu coração.
igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós já vamos estar, nesse momento, passando para o Bispo Márcio, que já vai estar ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações. E logo depois nós já vamos louvar o Senhor com mais um hino, né, com a cantora Jennifer. E aí nós vamos já partindo já para o final, a oração final para a glória de Deus e os agradecimentos finais. Deus abençoe, cantora. Mais uma vez, Bispo, já está com a oportunidade. Amém, Pastor Rodrigo, paz do Senhor, igreja, bom dia a todos. Quero também deixar aqui minha gratidão a Deus, ao Pastor Rodrigo e a toda a igreja por essa oportunidade, eu digo única e maravilhosa que eu tenho nessa manhã de ministrar a palavra de Deus. Como o pastor já explicou, vamos procurar, né, de maneira rápida, né, pastor? Irmã Jennifer, Cleison, vamos procurar de maneira rápida ministrar a palavra de Deus. O texto que eu creio que Deus pôs no meu coração para meditarmos nessa manhã se encontra em Gênesis capítulo 50,
no versículo 20. É uma história bastante conhecida de todos os cristãos, que é a história de José, né? Como alguns falam, José do Egito, né? Então, o texto fala da seguinte maneira. Versículo 20, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém? Igreja de Deus, nós estamos cientes que estamos vivendo momentos difíceis, e não só por causa do momento da pandemia do coronavírus, mas a igreja e a humanidade já vem passando dias difíceis por diversas situações, né, na questão da saúde mesmo, na questão da violência e outras questões. Ou seja, o sofrimento é algo que tem sido constante na vida da humanidade e também na vida do brasileiro, né? E eu escolhi esse texto porque fala de um homem em si, que nós não encontramos um erro na vida dele para que ele pudesse ter passado por uma situação tão difícil como José do Egito. A Bíblia fala que ele era o primogênito de Jacó, né? O filho mais novo, né, de Jacó, não o primogênito, mas o mais novo filho de Jacó, e que geralmente ele trazia algumas notícias não boas dos seus irmãos, né? Seus irmãos praticavam alguns atos errados e ele falava para o pai aquilo que seus irmãos praticavam. E isso começou a gerar um sentimento, vamos dizer, meio que ruim dos seus irmãos por causa dele. E para piorar a situação, ele começou a ter alguns sonhos, como que também os feixes, né, que se dobravam perante ele. E os seus irmãos entenderam que ele então reinaria sobre seus irmãos. E que depois, até mesmo outro sonho, o sol e a lua se dobrava sobre ele, entendendo que até seu pai e sua mãe se dobraria a ele. Bom, passado isso, os seus irmãos então começou a pensar em tentar algum mal contra José do Egito. E José, nesse caso, uma certa feita, foi levar um recado, foi ver como seus irmãos estavam trabalhando para o seu pai Jacó. E os seus irmãos falaram, ora, quando viu ele, falou, essa é a oportunidade que nós temos. Então eles planejou matar José. Mas eles foram persuadidos por um dos seus irmãos, chamado Rúben, a não matá-lo. Porque na verdade Rúben não queria fazer nenhum mal a José. Então decidiram jogar ele numa cova. E o interessante, igreja, é que nesse momento, como eu disse, José, ele não tinha feito nada de errado. José apenas passava uma verdade a respeito dos seus irmãos, do mau comportamento que os seus irmãos tinham para o seu pai. E isso foi o suficiente para gerar nos corações, né, dos seus irmãos, um ódio, uma raiva, uma ira, a ponto de querer eliminar a vida de José. Inclusive, diz que José tinha uma roupa, né, uma túnica toda colorida, diferenciada, que o seu pai havia lhe feito. E isso também trazia ciúmes, né, e inveja dos seus irmãos. E nesse dia, então, eles planejou matá-lo. Mas Rúben conseguiu persuadi-los e então colocaram ele dentro de uma cova. Porque a intenção de Rúben era, logo após disso, né, tirar José daquela cova. Enquanto José estava naquela cova, nós vamos encontrar no capítulo 37, que enquanto ele estava naquela cova, uma das primeiras coisas que os seus irmãos fizeram foi tirar a sua túnica. Então ele está dentro daquela cova, vamos dizer assim, seminu. E os seus irmãos se assentam ao lado dele, vendo ele dentro daquele buraco, né, daquela cova, e vão comer pão. Os seus irmãos estão totalmente insensíveis à dor, à angústia, ao sofrimento, à humilhação que José está sentindo. E a Bíblia não apresenta, mas conjecturando, eu acredito que José, dentro daquela cova, ele olhava para cima e via seus irmãos assentados em volta, comendo pão, conversando, batendo um papo, como que se nada tivesse acontecendo. Eles estavam ali, então, planejando, logo após aquela refeição, matar José.
E diz que nesse momento um dos seus irmãos levanta e fala: o que nós vamos ganhar matando José? Vinha vindo então uma caravana, né, para ser bem rápido, uma caravana de ismaelitas, e que eles falaram: vamos vender o nosso irmão. Então eles venderam José como escravo. Então veja só, primeiro, José, ele desfrutava do ódio dos seus irmãos, da inveja e da ira, sem nada ter cometido. Logo após, ele começa a desfrutar do sabor, do desejo dos seus irmãos matá-lo, sem nada também ter feito. E depois seus irmãos vende ele como se fosse um objeto, como se fosse nada, para uma caravana de ismaelita. E o interessante é que em todo esse momento a Bíblia fala que a mão de Deus estava com José. E isso me chama a atenção, porque a mão de Deus não livrou José da cova. A mão de Deus não livrou José dos seus irmãos, mas a mão de Deus estava com José na cova. A mão de Deus estava com José, como seus irmãos planejavam matá-lo. Diz que logo após ele foi vendido para Potifar, né? Um funcionário do rei Faraó, de um alto escalão, um homem de muita influência e de muito poder. Mas diz que ali na casa de Potifar, Deus era também com José. E ele começou a prosperar. E muito rápido, Potifar colocou ele sobre todas as coisas sobre a tua casa. E diz que também, mais uma vez, o inimigo, com o desejo de atrapalhar a obra de Deus, então coloca um desejo no coração da mulher de Potifar sobre a vida de José. A história todo mundo conhece, né? José rejeita aquela mulher. Ele não deseja aquela mulher, que tenta atacá-lo, e ele rejeita aquela mulher. E o interessante é que, mais uma vez, como lá no começo, os seus irmãos pegaram a sua veste, mataram um cabrito, embebedaram aquela veste em sangue e levaram para o seu pai, Jacó, como testemunha de que José havia morrido. E quando ele foge daquela mulher, fica nas mãos dela a sua veste. Mais uma vez, a sua roupa, a sua veste, na primeira testemunha da sua morte, na segunda, como testemunha de que melhor seria ele que tivesse morrido. Então Potifar vem e sabe de toda aquela história, porém mentirosa, e ele manda José para a prisão. Mas diz que quando José chega na prisão, algo me chama a atenção de novo. Disse que Deus era com José na prisão também. Deus estava com José na prisão. E muito rápido o carcereiro daquela prisão deu toda a administração de todas as celas, de todos os presos, na mão de José. E José começou a governar a prisão. Passado um tempo, veio para a prisão um copeiro e também um padeiro. E algum tempo na prisão os dois tiveram um sonho. E José interpreta, de forma resumida que eu estou falando aqui, interpreta o sonho daqueles dois homens. E na sua interpretação o padeiro ia ser enforcado. E se cumpriu conforme ele falou. Porém o copeiro, né, ele voltaria com honra a servir Faraó. E assim aconteceu. E é interessante que em todo esse momento, a mão de Deus estava com José. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei se o seu sofrimento é uma calúnia, como José passou. Eu não sei se o seu sofrimento está no meio da tua família, com seus irmãos, com seu pai, com a sua mãe, ou com o seu melhor amigo. Eu não sei de onde vem o seu sofrimento. No versículo que eu acabei de ler, José identifica o mal sobre a vida dele, sobre duas situações. Primeiro, ele fala: vocês intentaram o mal contra mim. Então o sofrimento de José foi criado pelos seus próprios irmãos. E segundo, José entende que de uma forma Deus permitiu. E se Deus permitiu, então Deus tinha um propósito no meio de tudo isso. Então ele identifica os seus irmãos e ele identifica Deus. É interessante que nós possamos prestar atenção no nosso sofrimento, porque o sofrimento ele vem de muitas maneiras. Muitas vezes é nós com as nossas escolhas, é nós que escolhemos errado e trazemos o sofrimento para a nossa vida. Muitas vezes é realmente Satanás, né, que nos procura destruir, que traz o sofrimento.
Outras vezes são as pessoas que nos causam mal, igual os irmãos de José, e também o próprio Deus, muitas vezes com o propósito de nos treinar. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que todo sofrimento é um treinamento de Deus para a sua vida. Em todo sofrimento, Deus está com você. O salmista Davi disse da seguinte maneira no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estarias comigo. Ou seja, Davi está dizendo, mesmo no vale, mesmo na escuridão, mesmo em lugares perigosos, Deus não livraria Davi, mas a companhia de Deus estaria com ele. Você quer coisa melhor? O que eu quero te dizer é que nesta manhã, não importa o teu sofrimento, Deus é a sua melhor companhia. Ele está com você nesse momento. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José na cova. Deus estava com José quando era vendido como escravo. Deus está com você hoje aqui. Deus está presente na sua vida. Interessante que, por exemplo, o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 12, falando sobre sofrimento, ele fala que ele tinha um espinho na carne. E que ele orou por 3 vezes, se não me falha a memória, e Deus disse, a minha graça te basta. Falando de outra maneira a minha presença vai estar com você, Paulo. Eu não vou tirar essa dificuldade, eu não vou tirar este problema, mas eu vou estar com você dentro deste problema. Eu vou estar com você dentro dessa angústia. Eu vou estar com você dentro dessa aflição. Eu não vou tirar, mas eu vou estar com você. Eu sempre digo, pastor Rodrigo, que nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum sacerdote do Antigo Testamento, nenhum deles, por mais que eles tentavam entender o Emanuel, o Deus conosco, nenhum entendeu que Deus se faria tão presente nas nossas dores, como ele se fez. Por quê? Porque eles jamais imaginavam que Deus ia tomar a forma humana de ser. Que Deus sentiria fome, que Deus, na forma de homem, sentiria sede, sentiria dor, sentiria desprezo. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus participou dos nossos sofrimentos. Então o que eu entendo é que Jesus não veio para tirar o sofrimento, mas ele veio para estar conosco nesse sofrimento. O profeta Isaías, no capítulo 53, Jesus é chamado do homem de dores. Fala que o seu sofrimento era tão grande, que nós não via nenhuma beleza nele. Nós não queríamos ver o rosto de Jesus de tanto sofrimento que ele trazia. Então, meu irmão, se o seu rosto hoje está sofrido, o de Jesus, o profeta Isaías fala que ele era o homem de dores, a qual as pessoas nem queriam olhar, nenhuma beleza via. Escuta hoje, igreja, no teu sofrimento, Jesus está com você. Jesus está presente no teu sofrimento. Jesus está presente na sua dor. E o apóstolo Paulo, ele também identifica no seu sofrimento, nesse espinho na carne, 3 agentes. Primeiro ele fala, para que eu não me exaltasse. Em algumas traduções, para que eu não me orgulhasse. Então Paulo entende que o espinho na carne era para ele não se orgulhar. Era para ele não se tornar um cristão exaltado, orgulhoso, arrogante. Olha só, o apóstolo Paulo fala que aquela dificuldade que Deus permitiu na vida dele, era para ele não ser arrogante. Outra pessoa que ele identifica no seu sofrimento é Satanás, porque ele fala, um mensageiro de Satanás. E ele fala, a outra pessoa que ele identifica é a permissão de Deus. Sim, porque tudo que acontece, de uma certa forma, está na permissão de Deus. Está na permissão de Deus. Então Paulo encontra, esses agentes, ele mesmo, o seu orgulho, ele encontra Satanás e ele encontra o próprio Deus. Então eu não sei o que você está passando nesta manhã. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu não sei qual é o seu medo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumações do século. O Senhor está contigo. O que eu quero dizer é que Deus, muitas vezes, Ele não vai
tirar essa dor. Muitas vezes Ele não vai livrar você desse vale, mas Ele vai fazer como disse o salmista Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ali o Senhor estaria comigo. O Senhor está com você. E se o Senhor está com você no vale, se o Senhor está com você nesse sofrimento, deixa eu te falar uma coisa: é sinal que você vai chegar do outro lado. É sinal que você é vencedor. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos servindo um vencedor. Que o bom Deus possa te abençoar, igreja, e que você possa meditar nessa palavra. A gente vai amadurecendo na fé, pastor Rodrigo, e uma das coisas que a gente vai entendendo é que Jesus realmente ele veio para compartilhar a dor. E em todas as angústias, e que antes eu orava só para Deus me livrar, hoje eu oro: Senhor, me dá da tua graça. Então eu não sei, igreja, o que vai vir, por exemplo, nessa pandemia. As expectativas são terríveis. Os prognósticos são ruins para a nossa nação. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma convicção: o Senhor Jesus Cristo vai estar com a igreja. Seja qual for a situação, Jesus vai estar com o seu povo. E isso é tudo para mim, e eu creio que é tudo para você. A presença de Deus no meio do sofrimento, Ele está conosco. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Palavra abençoada no coração de Deus para os nossos corações. Deus abençoe, Bispo Márcio. Palavra do Senhor para o nosso coração. E uma das coisas que, inclusive, eu conversava com o presbítero Jonathan aqui, da sexta-feira, que uma das coisas que mais, como que eu posso dizer, paralisa o cristão é o medo, bispo. É o medo, ou a frustração, para ser mais exato, a frustração. Ele falava sobre os dois discípulos a caminho de Emaús, que vinham falando sobre tudo que havia acontecido em Jerusalém, sobre a prisão, a tortura, a morte de Jesus, e eles vinham tristes pelo caminho. E a tristeza deles não era simplesmente porque Jesus morreu. A tristeza deles era porque as expectativas que eles haviam colocado em Jesus não se cumpriram da forma como eles esperavam que se cumprissem. E aí cria-se uma expectativa, essa expectativa não se cumpre, gera-se uma tristeza. Dessa tristeza gera-se um medo de não saber o que vai ser o amanhã. E aí esse medo nos paralisa. Esse medo nos faz paralisar. E aí quando nós entendemos, por esta mensagem que o bispo trouxe, que o Senhor em todas as circunstâncias em que nós vivemos, Ele está conosco, nós devemos então lançar fora o medo. Nós devemos então lançar fora o medo e confiar no Senhor. E entender que mesmo que Ele não nos livre do sofrimento, mas Ele estará conosco durante o sofrimento, para nos ensinar, para nos fazer mais forte, para nos mostrar a sua glória, para nos mostrar a sua graça. E realmente nós possamos dizer: Senhor, a tua graça me basta. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nossa irmã cantora Jennifer vai estar adorando ao Senhor com mais um louvor, e nós já vamos estar encerrando em nome de Jesus. Eu vou adorar o Senhor com uma canção. Eu acho que se a gente tivesse combinado, não daria tão certo. E o tema da canção é A Tua Graça Me Basta. Eu acredito que é só o Senhor confirmando o que Ele tem para falar ao seu coração nesta manhã. Então que você medite na letra deste louvor, amém? Tua graça me basta, tuas mãos me sustentam, suas asas me guardam, sua voz me orienta. Meu refúgio e fortaleza,
deserto, meu verdadeiro amigo, que sempre está por perto. És meu pai, eu sou teu filho. És a canção e eu o adorador. És oleira, eu sou o barro, e o que a tua mão mudou, a tua graça me basta. Não sei viver mais sem ti. Eu quero cantar para o mundo ouvir o milagre que fez em mim. A tua graça me basta. Não sei viver mais sem ti. Eu quero cantar para o mundo ouvir o milagre que fez em mim. Aleluias. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Bispo, por atender o nosso convite. Cantora Jennifer, muito obrigado. Gleison, Deus abençoe, está aqui nos ajudando no teclado. Nosso irmão Diácono Edmar, mais uma vez, Deus abençoe de forma especial e poderosa. Nós somos gratos a Deus, igreja, por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas, da forma como Deus tem abençoado, da forma como Deus tem cuidado e zelado da sua igreja. Sabemos que estamos distantes um do outro fisicamente, não estamos nos reunindo no templo, mas estamos nos reunindo em oração, em clamor, em súplica, em uma só fé, em uma só esperança no Senhor, que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E é crendo nisso, é crendo que o trabalhar e o agir de Deus, Ele vai além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, e os seus propósitos são muito mais altos do que os nossos, é que nós confiamos que Deus tem vitória para nós. Então creia, confie, lance fora o medo, lance fora o desespero e entenda: o Senhor tem cuidado de ti. Louvado seja o Senhor. Pai Todo-Poderoso e Eterno, em nome de Jesus, Pai querido, mais uma vez oramos ao Senhor neste momento, em favor de cada família, Pai, que está ouvindo ao Senhor ou assistindo este vídeo. Meu Deus querido, nós cremos no Teu agir, nós cremos, ó meu Deus querido, que a Tua mão está conosco, Pai, que o Senhor está com a sua igreja, que o Senhor está, Senhor, sobre esta nação. Meu Pai querido, em o nome de Jesus, nós confiamos no Teu agir. Entendemos, ó meu Deus querido, e aprendemos pela Tua palavra que foi ministrada nesta manhã, que o Senhor muitas vezes não vai nos livrar da prova, mas em meio à prova o Senhor se fará presente e nos mostrará a sua graça e nos fará caminhar, ó meu Deus querido, sem nos ferir. Ah, papai querido, em nome de Jesus, nós queremos agora lançar fora todo medo, Pai querido, e tomarmos posse da graça do Senhor, pois nós entendemos que ela nos basta, Pai. Nós te pedimos, ó Santo Espírito do Senhor, visita cada lar, cada família, meu Deus, aonde o medo, aonde a dor, aonde a angústia, meu Deus, está neste lar, nesta família. Peço, ó Santo Espírito, visita e repreende o medo, repreende a angústia, repreende
repreende a dor, repreende a solidão, repreende, meu Deus querido, agora, em o nome de Jesus, e o Teu Espírito Santo, Pai, venha consolar cada família, venha consolar cada pai, venha trazendo bênção, venha trazendo vida para a glória do Senhor, e nós colocamos a vida desta nação nas Tuas mãos, Pai. Senhor, as autoridades civis, eclesiásticas, militares, meu Deus, o executivo, o legislativo, nós colocamos nas Tuas mãos, ó Pai. Toma conta, Pai, desta nação, ó Senhor, pois nós entendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós entregamos essa nação nas Tuas mãos, ó Pai, em o nome de Jesus, para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo do Senhor possa consolar as vossas vidas, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, para a glória do Senhor.